Bora te falar agora sobre Gabriel Pirani, você lembra dele, né? Meio atacante de 22 anos de idade, revelado na base do Santos, com passagem pelo Fluminense, Pirani decidiu voltar ao futebol brasileiro e foi, por conta disso, sugerido para alguns clubes daqui, entre eles o Vasco, o Cruzeiro, o Red Bull Bragantino e o Grêmio. O Vasco e o Cruzeiro pediram mais alguns dias para avaliar alternativas e possibilidades. Os outros dois clubes não se manifestaram. Quero contar também que o Vitória tem a intenção de contratar o Gabriel Pirani e já está em tratativas com o Juliano Bertolucci, o principal empresário de futebol no Brasil, é quem representa o jogador. Pirani, repito, 22 anos de idade, vem de uma temporada boa no futebol americano. Ele defende o DC United, 36 partidas, 6 gols e 1 assistência. Foram 13 jogos como titular e 23 na condição de reserva, mas vale a lembrança de que nas duas últimas partidas do ano ele começou como titular. Segundo apurei, para contratá-lo comprando, esse time vai precisar desembolsar cerca de 2,5 milhões de dólares. Só que o contrato do Pirani termina em dezembro de 25 com prorrogação automática para 2026 e para 2027. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Boa noite, Nicola. Hoje recebi a triste notícia em seu corte que o Vasco perdeu o Grego para o São Paulo. Pedrinho vai afundar o clube, situação devastadora. Bora usar a mensagem do Vinícius para começar a explicar um pouquinho dessa história do Marinacks. Quem acompanha o canal com mais frequência vai lembrar que eu fui o primeiro a dizer que o Marinacks queria comprar um clube no Brasil. Depois disse que o Vasco tinha negociações. E depois contei que havia um outro clube também com quem o Marinacks conversava. Eu só sabia que era da Série A, tentei avançar, descobri que não era o Fluminense, o Atlético Paranaense, enfim, fui conversando com um monte de gente, mas nunca desconfiei que poderia ser o São Paulo. No fim da semana passada, o GE trouxe a informação de que era o São Paulo, numa condição diferente da do Vasco. E hoje, pela manhã, eu conversei com uma pessoa importante do São Paulo, ela me deu todos os detalhes das tratativas entre São Paulo e Marinacks. O negócio está em estágio avançado. São Paulo e Marinacks esperam sacramentar esse acordo nos próximos dias. E, se oficializar esse acordo, o Marinacks desiste das tratativas com o Vasco. Nesse momento, o Marinacks está em diligências com o Vasco. O que é diligência? Ele está entendendo todas as condições, dívidas, aportes, percentuais, quanto é que o Vasco quer, como é que funcionaria essa negociação. A negociação mais antiga no Marinacks é com o São Paulo, já se vão 8 meses de tratativas. A primeira conversa aconteceu na cidade de São Paulo entre o Marinacks e o Júlio Casares. Na semana passada, o Casares esteve em Londres e conversou por 3 dias consecutivos com o magnata grego para tratar sobre uma série de ideias, tá? O São Paulo não vai vender Cotia. O São Paulo não vai fazer de Cotia uma SAF. A ideia é que o São Paulo tenha um sócio para investir na base do São Paulo. Então o Marinacks vai colocar um dinheiro superior aos 400 milhões de reais investidos na compra do Cruzeiro pelo Ronaldo e na compra do Botafogo pelo Textor. A grana vai ser superior num período de mais ou menos 10 anos de contrato, e o São Paulo e o Marinacks vão chegar a consensos em relação a quais jogadores serão contratados. A ideia é que o São Paulo tenha a maior capacidade de investimento para contratar atletas na base. Surgiu um menino no Mirassol de muito destaque, o São Paulo vai e paga para comprá-lo do Mirassol. Surgiu um volante de enorme qualidade no Independente Santa Fé, o São Paulo vai e fecha a contratação desse atleta. O São Paulo vai ter um volume grande de reforços na base para que esses caras subam para o profissional e sejam vendidos. E aí a divisão da grana já está sendo estabelecida. São Paulo ficaria com um percentual que variaria de 60% a 65%, restante para o Marinacks, tá? Então, ao longo do programa eu posso dar mais detalhes desse acordo, tem uma série de novidades, não está fechado, mas existe muito otimismo dentro do São Paulo. O Maicon Vidal, Nicola, o bilionário russo faz parte de 9 bilionários russos que não tem nenhuma sanção. Se não me engano, ele contratou o Thiago Escuro. Cara, bom saber. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama e a chance de Rayan garantir um bom dinheiro ao Cruz Maltino. O site Calcio Mercato, que trabalha com notícias de mercado no futebol italiano, assegura que a Fiorentina prepara uma oferta de 14 milhões de euros ou 88 milhões de reais ao Vasco. O Cruz Maltino assegura que até agora não chegou nada, mas se essa oferta for confirmada, dá para assegurar que o atacante de 18 anos de idade não ficará no clube. O Vasco precisa de uma grande venda e hoje o Rayan é o principal ativo do clube. Já existiu uma proposta do Anderlecht de 6 milhões de euros, oferta recusada. John Textor também que chegou a cogitar a contratação do Rayan, mas a história não avançou.
Atacante que no primeiro ano de futebol profissional no time de cima não conseguiu, pelo menos na minha opinião, registrar os números que eu esperava. 33 partidas, 2 gols e 1 assistência. O fato de a Fiorentina estar a fim de contratá-lo pode ter a ver também com o Edmundo, que foi ídolo no Vasco e ídolo da Fiorentina e fez muitos elogios ao Rayan quando consultado pelo pessoal da equipe italiana. Só para completar o noticiário do Vasco, contar que há uma reunião marcada nessa segunda-feira entre o Pedrinho, presidente do clube, e também Renato Gaúcho, ex-comandante do Grêmio. A ideia do Pedrinho é fechar o mais rápido possível com um novo técnico. E depois de ouvir não de Paulo Pesolano, Luiz Castro e também de Pedro Caixinha, o Vasco foca todas as suas atenções em Renato Gaúcho.